Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de gestão de projetos. Lembrando que esse semestre, essa disciplina está sendo oferecido no módulo EAD. Nós estamos com planejamento de disponibilizar a aula 2 vezes por semana, na segunda-feira, na parte da manhã, e na sexta-feira, na parte da manhã. É uma disciplina de 4 créditos e vamos dar uma revisãozinha do que foi abordado na última aula, que o foco da aula de hoje é iniciar a abordagem do PMI, que é o Instituto de Gerenciamento de Projetos, que a gente já começa a contemplar o capítulo 2. Nas aulas anteriores nós encerramos o capítulo 1. Né? Bom, só fazendo uma revisão, na aula passada a gente tentou mostrar problemas do ambiente de desenvolvimento do sistema de informação. Não adianta tampar o sol com a peneira. Cada engenharia tem uma tendência de puxar sardinha para o seu lado, né? Achar que tem suas particularidades. Aqui na aula passada nós abordamos vários problemas que não são técnicos, são problemas de relacionamento. Anota aí, mais de 60% dos problemas de desenvolvimento de um software não são técnicos, são problemas de comunicação, de relacionamento, de interface, de hierarquia, né? Então a gente trabalhou bem aqui, principalmente essas 6 caixinhas, lembrando que na apostila está bem explicado, né? Quem perdeu, quem não pôde assistir a aula passada. E também não vamos virar as costas. Claro que eu tenho que ter uma infraestrutura de tecnologia para me apoiar. Tem que ter uma infraestrutura de hardware, de software. A minha empresa tem que ter um processo de desenvolvimento bem formal, usar ambiente de banco de dados e por aí vai. Bom, isso foi abordado na aula passada. Né? E a aula passada também a gente tentou ter uma visão bem prática do que é gestão de projetos. O gerente tem que tomar decisões. E nem sempre ele tem 100% de certeza que aquela é a melhor decisão. Mas na prática, a gente tem que ver, né, nem sempre são ótimas, mas são factíveis sob a perspectiva organizacional. Né? Eu dei o exemplo, se eu tivesse que comprar um hardware hoje, qual que é o melhor? IBM, Dell, HP? Isso é relativo. Se eu tivesse que tomar uma decisão, qual software que eu vou desenvolver meu sistema? Se é PHP, se é Java, .NET, tudo é relativo, depende. Né? Então, muitas vezes um gerente toma uma decisão e muitas vezes ele se baseou em vários fatores para tomar essa decisão. Eu dei um exemplo da arquitetura de hardware da Universidade Federal de Juiz de Fora, né? Um Blade, com infraestrutura de storage, robô de backup, virtualização. A licitação venceu a HP. Condições de manutenção, 5 anos de garantia, condições de pagamento, técnico residente na cidade, né? Mas até hoje tem gente que critica, tinha que ser Sun, tinha que ser IBM, isso é relativo, né? Bom, aqui um contexto que infelizmente na prática, nossos superiores vem forçando um prazo, eu preciso de pronto para junho, eu preciso de pronto para março, as coisas não funcionam bem assim, né? Lembrar da base da informação, pior do que a falta de informação, a informação errada, a informação distorcida. Então a gente tem que prezar muito pela qualidade da informação que a gente está gerando a nível institucional. Comentamos que a gente vai usar software para gestão de projetos. Né? Tem vários, aqui eu citei o Primavera, que é o mais conhecido, usado por grandes corporações, mas eu particularmente gosto muito do Microsoft Project. Né? Bom, como a gente está fugindo de coisa proprietária, nós vamos usar o Open Project. Tá? Depois eu vou deixar algumas dicas para baixar ele. Ele é muito parecido com o Microsoft Project, a interface é muito amigável, muito tranquilo. Tá? E só comentar, tem dezenas de outros softwares, Open Project, Gantt Project, Project Live, por aí vai. Tá? Isso é só uma revisão. Conceituamos o projeto, até deixando um alerta para a nossa apostila, tudo que está em caixa alta ou negrito são palavras importantes para definir com completeza qualquer conceito. Então, o projeto é não repetitivo, caracterizado por sequência de eventos, tem que ter início, meio e fim, se não tiver fim, não é projeto. Eu tenho que ter um objetivo bem definido, conduzido por pessoas, sem pessoas não tem projeto, e dentro de parâmetros pré-definidos. Quem não entendeu ainda tem que dimensionar quanto tempo eu vou gastar antes de fazer meu projeto. Quanto que eu vou cobrar do meu usuário antes de fazer o projeto. Quantas pessoas, que tipo de recurso, treinamento, capacitação que eu preciso. E a base de tudo, que não é negociável, a qualidade. Tá? Isso diz respeito até com o modelo de gerência que a gente vai adotar no nosso curso. Vamos fechar com isso daqui a pouquinho, que é o triângulo de Joyner. Né? Bom, esse é o conceito de projeto, e o conceito de gerenciamento de projetos é um ramo da ciência da administração que trata de planejar e controlar os projetos. Eu
fiquei muito feliz aqui, né? Essa assertiva aqui já é uma orientação do PMI, apesar do capítulo 2, está se iniciando a aula de hoje. A gente não vai inventar nada. Todo o processo de produção de qualquer engenharia, ela segue a roda de Deming. É o ciclo PDCA. Primeiro eu planejo, depois eu executo, depois eu controlo e, se for preciso, eu reajo, né? Eu planejo, executo, controlo, cheque se o que eu planejei eu consegui executar, e se não, se tiver alguns quesitos de qualidade ou tiver alguma distorção a nível de cronograma, eu replanejo, e por isso que é uma roda, é um ciclo, né? Isso tudo é aula passada, né? Aqui o modelo de gerência é o triângulo de Joyner, né? O ápice dessa pirâmide é a qualidade, e a base é a tecnologia da informação e as pessoas. Que tipo de pessoa que eu preciso? Qualificada, bem remunerada, satisfeita, né? E que tipo de tecnologia? Atualizada, treinada, capacitada e por aí vai. Bom, a gente comentou do princípio de Pareto, né? Vocês têm obrigação de surpreender seu usuário, tá? Implantar versões operacionais o mais cedo possível. Eu não posso esperar um ano para começar a implantar meu sistema. Infelizmente, né? Mesmo sistemas grandes, RPs, que vão demorar a implantar aí 4, 5, às vezes até mais anos, né? Mas com certeza que é um processo incremental evolutivo e que, de preferência, esses primeiros módulos possam agregar valor ao negócio. A aula passada deu um exemplo da biblioteca com experiência profissional bem interessante que eu passei. Depois dá uma olhada na aula passada. Bom, caímos no capítulo 2, a gente fez uma revisãozinha rápida do capítulo 1. O capítulo 2 a gente cai no gerenciamento de projetos usando o PMI. Gente, o PMI é o Project Management Institute, o Instituto de Gerenciamento de Projetos, né? Sediado nos Estados Unidos. A missão é promover o profissionalismo e a ética em gerência de projetos, tá? Deixa eu adiantar aqui um pouquinho, depois eu volto. O PMI é o Instituto de Gerenciamento de Projetos. Carlos, o que o PMI tem a ver com o nosso curso? O PMI publica o livro de gestão de projetos mais conhecido no mundo, que é o PMBOK. Então, Carlos, qual que é a orientação do nosso curso? Nós estamos seguindo as boas práticas do PMBOK, que é o livro publicado pelo PMI. Então, vamos rever aqui. O PMI, fundado em 69 nos Estados Unidos, instituição sem fins lucrativos. A missão, promover o profissionalismo e a ética em gestão de projetos. Gente, americano, mas olha só, no Brasil tem mais de 15 capítulos, que eles chamam de chapters, são escritórios. E no mundo tem mais de 300. Gente, vale a pena a gente olhar aqui como o Brasil foi receptivo a essas boas práticas aí, normatizadas no PMBOK através do PMI. 15 só no Brasil. Todo capital aí grande, Belo Horizonte, Rio, São Paulo, né, para o Nordeste também, para o Sul também, tem um escritório do PMI, tá? E se você comparar que no mundo tem mais de 200 países, e no mundo todo o PMI tem 300 e tantos projetos, o Brasil tem bastante, 300 e poucos, 302 escritórios, o Brasil tem bastante escritório. Carlos, eu não estou entendendo, o que é esse escritório? Um instituto americano que montou, né, alugou, criou uma estrutura física, contratou pessoas para dar treinamento, qualificar, certificação, né, difundir o Instituto pelo mundo. Tá? Tem mais de 590 mil membros em mais de 150 países. Então, eu comentei, são mais de 200 países no mundo, mas tem 150 que são filiados ao PMI, mais de 75%. Né? Gente, as estatísticas mudam muito. Fechou o escritório de Porto Alegre, abriu o escritório, né? Então, esse link aqui, ele nos fornece estatísticas atualizadas. Cara, são 591 mil, já são 153 países, né? Esse link me fornece estatísticas mais atualizadas. Estava comentando, o interesse nosso pelo PMI é porque ele publica o PMBOK, né? Nós já estamos na 6ª edição. O PMBOK é um manual de boas práticas, né? Um livro muito usado no mundo inteiro. Eu estava comentando com vocês, o Brasil aceitou muito, se adaptou muito a essas orientações, essas boas práticas do PMBOK, né? E o mais importante, ele não bate de frente com a norma ISO sobre gerenciamento de projetos. Ele está em perfeita conformidade, né? Um anda, outro anda, eles andam
olhando um para o outro, se adaptando, né? E não deixando abordagens divergentes sobre o mesmo assunto, tá? O primeiro PMBOK lá em 96, praticamente de 4 em 4 anos, vai sair uma versão nova aí. Já tem até uma versão na forma aí do PMBOK novo, mas o problema é que as certificações, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ainda são usando a 6ª edição, é o que está homologado oficialmente. Bom, esse livro de gerenciamento de projetos é um marco na área de gestão, né? É de autoria do Comitê de Padronização do PMI e procura contemplar os principais aspectos que podem ser abordados no gerenciamento de projetos genéricos. Presta atenção. As orientações que estão no PMBOK não são para projetos de software, são para projetos de engenharia genéricos. Então a gente fica bem atento a isso. Todas as engenharias usam essas boas práticas. Porque a gerência de projetos, não importa de qual engenharia, se é civil, naval, aeronáutica, né? Ela tem uma espinha dorsal comum. Eu estou atrás de mencionar tamanho, custo, prazo de dimensionamento de equipe, qualidade, né? É sobre isso que gestão de projetos trata. E cada particularidade tem que ser adaptada. O PMI não trata especificamente de projetos de software, e sim de projetos de engenharia genéricos. Bom, o que nós vamos usar aqui é um resumozinho desse PMBOK. Tá? O PMBOK é de autoria do Comitê de Padronização do PMI, quer dizer, tem direitos autorais, mas infelizmente, né, ou felizmente, na internet aí tem português, inglês, em alemão, quem gosta de ler em alemão aí, né? É só para você valorizar, é um manual de mais de 700 páginas, Arial número 8, pequenininho, né? Muito cansativo, teórico. O que nós vamos fazer aqui é um resumo desse PMBOK, que a gente consiga aplicar ele no nosso estudo de caso, a gente consiga aplicar ele nos nossos exercícios, tá? Então você já está sabendo que a nossa apostila vai ter um resumo, contemplando os principais processos do PMBOK, as áreas de conhecimento do PMBOK, as técnicas que o PMBOK normatiza, sugere, as regras e o método que a gente vai estar propondo para o nosso desenvolvimento. Aqui só alguns sites internacionais, alguns links desse oficial do PMBOK. E aqui uma coisa que a ideia foi legal, mas ficou meio bagunçado, né? Se você quisesse acessar o PMI do Rio de Janeiro, você colocava RJ, de São Paulo, SP. Mas eu andei notando que isso está meio bagunçado aí, alguns até funcionam, outros não, né? Estava comentando que no Brasil tem 15 escritórios em capitais, né? Normalmente aqui seria a sigla aí da unidade da federação que ele está vinculado. Ô, gente, o PMI, além de ser conhecido no mundo inteiro por publicar o PMBOK, ele tem a certificação de gerência de projetos mais conhecida no mundo inteiro, que é o PMP. É o Professional. Project Management Professional. Presta atenção. Primeira coisa importante. O PMI possui a certificação de gerência de projetos mais difundidas no mundo. Ele é individual, do Carlos, do Mário, do Email. Não é da empresa, não é da equipe, é do indivíduo, tá? O PMP é a certificação de gerência de projetos fornecida pelo PMI. Certificação profissional. Tem 2 categorias, você tem que fazer uma prova, né, ser validada para você ganhar a certificação. Como toda certificação tem um prazo de validade, depois você perde ela, né, ou tem que revalidar ela. O categoria 1 exige nível superior. O categoria 2, não, só nível médio. O categoria 1, aqui é uma pedra no meio do caminho, né, que muitas vezes, até para valorizar essa certificação, para você prestar essa avaliação, essa certificação, você tem que comprovar 4.500 horas em gerência de projetos, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso aí. Tem que ter no mínimo 3 anos de experiência em gerência de projetos. E tem que ter feito um curso de, no mínimo, 35 horas de formação em gestão de projetos, tá? Então, resumindo, nível superior, um curso de gerência de projetos de no mínimo 35 horas e tem que ter experiência na área. O categoria 2 ameniza um pouquinho o nível superior, mas continua tendo a exigência de um curso de gestão de projetos, né? E também exige experiência profissional. Ô, gente, mais detalhes sobre esses pré-requisitos, a gente vai até voltar a falar sobre isso aí, é só acessar esse sitezinho que está tudo detalhado lá, tá? Normalmente é um problema comprovar essa experiência, né?
Mas lembrar para vocês que gestão, gerência, normalmente não é assinada em carteira, é uma declaração da empresa, né? Então, muitas vezes a própria empresa tem interesse que você consiga essa certificação para se qualificar, melhorar o portfólio da empresa, né? Mais detalhes aí. Qualquer dificuldade nesses pré-requisitos, tem outra certificação que é muito interessante. Tem vários colegas, amigos, alunos que fizeram, né? Se você não atende os requisitos para o Profession, tem uma outra certificação que é o KPM. É uma certificação a nível técnico em gestão de projetos. E os requisitos são bem mais brandos. Olha, diploma de ensino médio ou equivalente vocês têm e, no mínimo, 1.500 horas de experiência em gestão. Se você não tiver, ou serve 23 horas em formação, em curso de gerência de projetos, né? Então, nível médio e um curso de gestão de projetos. O nosso curso aqui vai ter 72 horas, né? Muito mais do que o mínimo. E mais detalhes sobre o KPM, é só acessar esse linkzinho aí, tá? Ô, gente, se orienta. O curso nosso, graduação, é o primeiro degrau de um processo de qualificação, né? Durante o curso, você tem que tentar se identificar uma área que você gosta. Eu gosto de banco de dados, eu gosto de redes, eu gosto de Java, eu gosto de gerência de projetos, né? Que aí você ou vai fazer uma certificação ou vai fazer uma pós-graduação, né? Eu, no momento, estou falando de certificação, mas tem várias pós-graduações na área de gestão de projetos. A Federal tem, o SES também tem, através de um convênio com a PUC Minas, pelo menos tinha. O Viana Júnior também tem, né? Em Juiz de Fora tem várias oportunidades de curso de pós-graduação, tá? Depois a gente vai falar mais sobre isso também. Bom, essas aulas iniciais, elas são um pouco pesadas, pejorativas, porque são teóricas, mas a ideia é a gente tentar colocar em prática isso tudo. Por isso que eu estou tentando ser bem objetivo, sintetizar o máximo nessas primeiras aulas, né, para que não sejam muito cansativas. Só mais alguns conceitos sobre o PMI, para a gente deixar bem definido esses conceitos básicos do PMI. Ele é um instituto que é famoso por publicar o PMBOK, que é famoso por ter a certificação PMP. Mas tem um conceito importante que você, se não ouviu falar, vai ouvir falar. Durante o curso a gente vai contextualizar nisso, né? É um termo do PMI. Os envolvidos no projeto, também denominados stakeholders, são as pessoas da organização diretamente ligadas ao projeto, ou indivíduos afetados pelo projeto. São todos indivíduos envoltos no projeto. Esse envolvimento pode ocorrer em todas as fases do ciclo de vida. A gerência deve identificar todos os envolvidos antes de iniciar. Isso é teórico, muitas vezes é difícil. É comum durante o projeto você identificar novos envolvidos, né? Mas teoricamente esse levantamento, essa especificação de requisitos deve estar tentando ouvir todos os envolvidos. O medo aqui, o receio aqui é deixar de ouvir alguma pessoa formadora de opinião, né? Isso pode ter consequências aí danosas ao projeto. Só exemplos aí, o cara não está entendendo. Quem são esses stakeholders? São os envolvidos, direto ou indiretamente, o patrocinador, o cliente, o gerente, a organização, os membros da equipe de projeto, né? Por que essa necessidade de tentar identificá-los o mais breve possível? Pessoas diferentes pensam diferente e possuem objetivos e expectativas diferentes. Uma das tarefas desafiadoras de um gerente é saber encontrar soluções adequadas para tais conflitos entre os envolvidos. Antes de tudo, né, na aula passada a gente falou de pré-requisitos de um gerente, obrigatórios, desejáveis, né? Mas antes de tudo, um gestor tem que ser um apaziguador, um negociador, um motivador, né? Bom, eu acho que essa parte teórica ela está bem alinhavada. Na próxima aula, a gente já vai começar a formalizar a abordagem do PMI através dos processos, são 5 processos, através das áreas de conhecimento, que são 10 áreas de conhecimento, né? E começar a definir melhor esses conceitos, como que eles se relacionam e como que nós vamos usar ele no nosso curso, tá? Muito obrigado. Eu vou deixar também um videozinho de apoio, né, essa parte introdutória do PMI. Muito obrigado.